Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Quem quer comprar o novo banco e porquê? Aberta a porta à venda, o novo banco vive uma nova fase. Para trás fica um longo capítulo de ajuda financeira, ao abrigo do mecanismo de capital contingente. A venda do novo banco está iminente. Aparentemente há duas propostas em cima da mesa. Uma é do grupo espanhol CaixaBank, proprietário do BPI, e a outra é do grupo francês BPCE, que se dedica à banca de investimento. Se as propostas não agradarem ao seu principal acionista, a Lone Star coloca a mesma hipótese de, como já admitiu, recorrer a um leilão. O que é que o Estado português, com cerca de 11% do capital, pode fazer neste processo? Muito pouco sabe-se. Todavia que o Governo olha com bons olhos a aquisição por parte do CaixaBank, aumentando a concentração de instituições bancárias em mãos espanholas, uma vez que o CaixaBank juntaria ao BPI este novo banco. O sistema bancário português caracteriza-se por um elevado nível de concentração, com poucos grandes bancos a dominar mais de 80% do mercado. Esta é uma análise da Comissão Europeia sobre a atual situação bancária em Portugal. Na prática, o que isto quer dizer é que investidores externos dominam mais de um terço dos ativos bancários em Portugal. É o que constata a Comissão Europeia, sublinhando que o país depende pouco do mercado de capitais e muito da banca. Diogo Cavaleiro, jornalista do Público, que tem acompanhado a evolução da banca, é o convidado de hoje deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Diogo Cavaleiro, bem-vindo a este episódio do P24. Escreveste ontem no Público que a venda do novo banco está por dia, está iminente, há aparentemente dois interessados. Um é o grupo espanhol CaixaBank, proprietário do BPI, e o outro é um grupo francês que está mais associado à banca de investimentos. Há mais interessados nesta compra ou de facto a disputa se resume apenas a estes dois candidatos? Viva! Na verdade estes dois têm sido, há já algumas semanas, têm sido tanto o CaixaBank como este grupo francês, BPC, têm sido os mais referidos, e entretanto este fim de semana a agência financeira Bloomberg, que normalmente tem sempre todas as informações sobre estas operações de mercado, avançou que estas eram as duas propostas que estavam em cima da mesa agora para uma oferta de venda direta. A Lone Star está interessada em vender o novo banco, este fundo americano é a principal acionista do novo banco, e ela está interessada em vender e em sair do banco, e portanto o principal objetivo seria conseguir vender diretamente a um investidor, neste caso a outro banco que estivesse interessado na compra. Estes dois bancos têm sido aqueles que têm sido falados, os que têm as propostas, sendo que também têm sido mencionadas outras hipóteses, nomeadamente se vierem a ser por exemplo, se o CaixaBank viesse a comprar o banco e fosse necessário virem a ser impostos compromissos para reduzir o impacto na concorrência de uma fusão que pusesse o quarto e o quinto banco juntos. E é nesse sentido, por exemplo, que já se falou da possibilidade da Caixa Geral de Depósitos ou do próprio BCP poderem vir a integrar a comprar, ficar com alguma parte deste banco que veio do BCP já se pôs completamente fora, não já? Mete-se fora da compra direta, não mete-se fora da possibilidade de haver uma divisão do novo banco se isso vier a acontecer. Mas isso são eventualidades futuras. Aquilo que está em cima da mesa agora é uma venda direta do novo banco. Se as propostas que forem apresentadas não satisfizerem a Lone Star, há a possibilidade de colocação de parte do capital em bolsa, ou seja, em leilão. Aquilo que inicialmente se falou seria sempre de uma parte de 25% a 30% do capital que seria colocado em bolsa, ou seja, disperso por investidores. Normalmente essas operações, quando são feitas, é porque já há alguma certeza de que conseguirá colocar esse capital noutros investidores, só que o que essa opção significaria é que a Lone Star continuaria a ser ainda acionista do novo banco, portanto não se desfazia já deste investimento. Portanto, aquilo que agora parece estar em cima da mesa é precisamente essa venda direta ao CaixaBank ou ao grupo francês, ou não satisfazendo ir
para uma possibilidade de venda em bolsa. Aliás, o novo banco tem estado a dar vários passos para cumprir já os requisitos legais e regulatórios para poder ter o seu capital admitido à negociação e poder ser comprado e vendido em bolsa normalmente. Escreveste também que a União Europeia alertou para os perigos da concentração da banca portuguesa nas mãos de estrangeiros, o que é hoje já uma evidência. Mas existem alternativas a essa concentração, a capital português que poderia eventualmente parecer associado a uma compra total ou parcial do novo banco? É difícil, toda a gente sabe que não há capital em Portugal, é sempre uma das coisas apontadas às nossas empresas, é que há dificuldade de capital. Aliás, este relatório da Comissão Europeia, com base no qual nós escrevemos este artigo que fala na excessiva concentração da banca portuguesa, também menciona precisamente isso, que em Portugal há dificuldade ou não há uma propensão para haver investimento de capital, ou seja, há pouco investimento de investidores portugueses em capital de empresas, ou seja, os portugueses não são grandes proprietários de grandes empresas. Aliás, isso é uma realidade. Nós sabemos que grandes empresas portuguesas foram desaparecendo ao longo dos últimos anos. Houve uma grande mudança nessa parte. Isso nos bancos isso também se verificou nos bancos, ou seja, deixou de haver grandes portugueses como acionistas de instituições financeiras. Ainda há portugueses com algum peso, por exemplo, o BCP tem 22% do capital nas mãos de investidores portugueses, mas nenhum deles é um investidor qualificado. Ou seja, os investidores qualificados no BCP são a chinesa Fosun e a angolana Sonangol. Esses são aqueles que têm peso mais significativo no BCP. Portanto, há poucos investidores portugueses que tenham uma presença significativa no setor. E obviamente que isto na banca, sendo um setor estratégico, e sobretudo bancocêntrico, como a Comissão Europeia referiu, utiliza essa expressão de bancocêntrico, as empresas dependem muito da parte financeira para se conseguirem financiar. Há pouca aptidão das empresas nacionais para tentarem financiar-se junto dos mercados. Também há poucas operações de venture capital. Portanto, o investimento em capital, ou seja, há poucas dessas coisas que existem muito, por exemplo, nos Estados Unidos. Existem menos do que nos Estados Unidos e na Europa, mas mesmo assim, dentro da Europa, Portugal é ainda é um país onde há pouca aposta em capital e pouca aposta no mercado também, no mercado de capital. Portanto, acaba por depender depois muito da banca. E o facto de haver muito capital nas mãos de bancos estrangeiros levanta algumas preocupações. A Comissão Europeia lembra que 80% dos ativos do sistema bancário nacional estão nas mãos de investidores estrangeiros, sendo que aí, pois, a Espanha tem um forte peso. A Espanha tem o Santander, tem o BPI, tem o Banco Inter, tem o Abanca. São bancos todos com forte expressão, inclusive junto do retalho de particulares. E isso, ainda há pouco tempo, o presidente do BCP, Miguel Maia, criticou isso porque lembrou o tempo da Troika, acusando os bancos espanhóis de não terem apoiado as empresas portuguesas nessa altura, o que foi contestado agora há pouco tempo também pelo presidente do BPI, que era um dos bancos visados por essa crítica. Mas é um dos pontos que se fala sempre, em situações de dificuldades, o que é que aconteceria ou não se o sistema bancário nacional dependesse de investidores estrangeiros na sua totalidade. José, afinal, o que é que o Estado português pode fazer para impedir a concentração da banca nas mãos de estrangeiros? Ainda por cima, neste caso concreto do novo banco, o 11% não permite uma grande intervenção. Pode haver estratégias a montante, mas a sua capacidade de intervenção é extremamente limitada. É limitada, sim. Aliás, não tem propriamente um poder de veto. O Estado aqui pode ser enquanto acionista, que é esses 11% que tem do capital do novo banco, ou o Estado enquanto garante da estabilidade financeira. Mas mesmo com essa função de garante da estabilidade, não há propriamente nada que possa impedir, através da qual possa impedir. Há alguns instrumentos, o Diário de Notícias fala nesta segunda-feira de um deles, que é
a concessão de uma autorização para o banco ser considerado uma empresa em reestruturação. Não é uma novidade na banca, muitos bancos já foram assim considerados nos últimos anos porque precisavam desse estatuto para conseguirem fazer rescisões com pessoal de grande monta, porque as empresas têm um limite nas rescisões que podem fazer se quiserem que todos os seus trabalhadores tenham acesso a subsídio de desemprego, ou seja, cada um tem uma cota. Se essa cota for esgotada, a partir daí os trabalhadores deixam de ter direito a subsídio de desemprego, os que forem além desse número. E como as empresas que não... Se as rescisões tiverem de ser sem subsídio de desemprego, são muito mais elevadas e, portanto, o encargo é muito mais elevado. E o papel do Estado resume-se a dizer não vamos pagar o subsídio de desemprego, não é? Exato, não é um travão à operação em si, é assim, na prática, se quisermos ver, uma forma de pressão política sobre um obstáculo que é levantado nesse ponto. Ali, depois também há outras formas que podemos sempre achar que pode haver algum travão, nomeadamente na parte fiscal, ou seja, há sempre questões que podem vir a ser impostas, que não sejam óbvias, mas no caso do Novo Banco, por exemplo, há uma grande parte do ativo depende ou trazem descontos futuros nos impostos por conta de ativos por impostos diferidos, que é uma parte que acho que não vale a pena estarmos a aprofundar, mas que é uma parte do ativo que permite descontos futuros na fatura fiscal. Portanto, há alguma parte aqui, mas não são instrumentos que não são para travar operações, são sim partes em que o banco, ou em que o governo pode acabar por intervir. Mas, na verdade, também há uma parte de persuasão moral, que o Ministro das Finanças já o tem feito, já disse que não é a favor, ou que vê que a banca espanhola ganhe mais peso em Portugal, portanto também é um poder, mas não é em Espanha, Itália e Alemanha hoje em dia também está a haver também discussões deste género do poder que os governos podem ter para travar operações. Aí, por exemplo, lá em Itália pode vir a fazê-lo. Em Espanha também se fala de que também está em cima da mesa o governo vir a travar uma operação de fusão entre o BBVA e o Sabadell, que são dois bancos espanhóis. A Itália também está a haver fusões em que esse poder pode ser posto em causa, mas em Portugal esse poder não existe efetivamente. Depois pode haver, como eu referi logo ao início, entidades administrativas autónomas que podem impor algumas questões. De um lado temos o Banco Central Europeu, que tem sempre de aprovar operações em alteração do capital dos bancos. Por outro, e aí o BCE trabalha em conjunto também com o Banco de Portugal. E depois há também a Autoridade da Concorrência, que tem sempre de olhar para as operações de concentração nos vários setores e que, tendo dúvidas sobre os impactos nos consumidores, pode impor compromissos como venda de negócios. Diogo, de certa forma não há uma contradição no discurso da Comissão Europeia quando chama a atenção para a excessiva concentração da banca portuguesa em instituições estrangeiras e, ao mesmo tempo, defender, como defende já há bastante tempo, fusões na Europa de maneira a juntar grandes bancos para obterem uma dimensão capaz de competir com os bancos norte-americanos? Essa parte tem sido uma das coisas mais interessantes dos últimos tempos quando se olha para o setor bancário, precisamente daquilo que eu falava, que era o facto dos governos de vários países estarem a levantar problemas a fusões no setor. Desde há um ano e tal que se fala muito da necessidade de competitividade europeia para fazer face a esse peso, ou essa diferença face aos grandes gigantes americanos. Há o relatório do Mário Draghi, é sempre o exemplo dado para falar dessa necessidade de ganhar maior escala, mas o Banco Central Europeu, por exemplo, há anos que vem facilitando e flexibilizando a possibilidade de se virem a criar grandes bancos europeus. Aquilo que muitas das autoridades pretendem, destas autoridades transnacionais, é que haja fusões transfronteiriças, ou seja, que bancos de diferentes países possam vir a adquirir bancos noutros países, porque isso limita um bocadinho o risco de cada banco, ou seja, se um país só tiver bancos do seu país, o risco está todo lá, e o objetivo é uma diversificação de risco entre
entre os mercados. Só que a verdade é que os governos dos países da União Europeia têm vindo a travar essas operações. Têm sido poucas. O Unicredit, o italiano Unicredit, está a tentar reforçar a sua presença no Commerzbank, e o governo alemão tem vindo a levantar bastantes dúvidas sobre isso. Portanto, há aqui a práticas tem estado a desafiar bastante aquela que é a tendência europeia, aqueles que são os propósitos de uma nova comissão e de um novo protagonismo europeu. Diogo, para acabar, a Lone Star despede-se do novo banco depois de um percurso que nem sempre foi muito transparente e exemplar. Recordo uma investigação do Público, segundo a qual o banco vendeu em 2018 vários imóveis muito abaixo do preço e vendeu a um fundo registado nas Ilhas Caimão. O que é o novo banco hoje e como é que avalias esta transição da Lone Star para o seu novo proprietário? À partida, desde que a Lone Star entrou no novo banco em 2017, e desde aí que se sabe uma coisa, é que quer vender. É o tipo de investidor. Era o objetivo inicial? Exatamente, este tipo de investidores, os fundos de private equity, o que fazem é entrar em capital. Compram o capital de empresas que estão em dificuldades, reestruturam para vender mais tarde e com isso ganhar mais valias. É parte base deste tipo de negócios. Aliás, voltando atrás, aquilo que existe pouco em Portugal, segundo a avaliação que a Comissão Europeia faz. E o que aconteceu na Lone Star foi precisamente isso. Fez uma reestruturação. A reestruturação mudou totalmente aquela que era a presença do novo banco, inclusive no mundo. A Lone Star tornou o novo banco que tinha herdado do BES uma presença internacional, tornou-o apenas um banco nacional. Portanto, logo aí há uma grande mudança no banco. Aliás, um dos objetivos disso era precisamente que conseguisse emagrecê-lo de forma a até ser mais fácil depois a uma posterior venda, que agora se está a concretizar. Nesse processo também houve grandes rescisões. Aliás, em anos anteriores, já há alguns anos, o novo banco já tinha pedido este estatuto de empresa em reestruturação precisamente para isso, para facilitar as rescisões que esteve sempre em cima da mesa. O novo banco também acabou por continuar a apostar muito nas empresas e nas PMEs exportadoras, portanto, nessa parte manteve, que era uma aposta que já vinha do Banco Espírito Santo. Portanto, o novo banco passou depois por muitas polémicas, houve comissões de inquérito que centraram-se muito também nestas vendas de ativos, e de recordar também as fortes críticas que o Tribunal de Contas fez à gestão do novo banco, nomeadamente nestas vendas de ativos. Portanto, o objetivo do novo banco, até para respeitar também aquelas que eram as regras ou as exigências do Banco Central Europeu, vendeu muitos grandes créditos em conjunto, muitos ativos em conjunto, e isso obviamente que deprimiu o preço, e essa aposta foi muito criticada por muitos, inclusive politicamente, teve sempre bastante crítica. Do ponto de vista da Lone Star, este investimento à partida vai ser bastante rentável. Obviamente não se sabe ainda a que preço é que será vendido o banco, mas a Lone Star, que investiu 1.000 milhões de euros em 2017, já conseguiu esse dinheiro só em dividendos. Portanto, tudo o que for de venda vai sempre conseguir ganhar muito mais. Diogo, foi um prazer ter-te aqui no P24 e obrigado pela tua análise. Obrigado. Chama-se Prova dos Factos e é o nosso contributo contra a mentira oportunista. Numa era de ruído e de desinformação, escrutinamos o que dizem os protagonistas do espaço público e confirmamos o que corre sem filtros nas redes sociais. Acompanhe em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.